Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira e meu companheiro André Santos fazemos companhia para você, sintonizado aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá você consegue acompanhar a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo. Entre aí na sua lojinha de aplicativos, procure por Rádio Canção Nova e lá acesse a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Junho Laranja, a campanha alerta sobre importância do diagnóstico precoce, a prevenção e os riscos das doenças do sangue, especialmente neste mês, a anemia e a leucemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a anemia é um grave problema de saúde pública global que afeta particularmente crianças pequenas, adolescentes e mulheres, além das mulheres grávidas e também puérperas. A OMS estima que 40% das crianças de 6 a 59 meses de idade, 37% das mulheres grávidas e 30% de mulheres de 15 a 49 anos de idade em todo o mundo são anêmicas. A anemia pode causar uma série de sintomas, por isso a importância de buscar a ajuda de um profissional. Já a leucemia é uma doença dos glóbulos brancos, geralmente de origem desconhecida e tem aí algumas características, como o acúmulo de células doentes na medula óssea que substituem as células sanguíneas normais. E hoje nós vamos conversar com uma hematologista que vai trazer todos os detalhes sobre os principais sintomas, tanto da leucemia quanto da anemia, quais os tipos de anemia, os sinais, a importância de buscar a ajuda de um profissional, quais os diagnósticos e também tratamentos disponíveis. E você, claro, é convidado a participar conosco, mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp que já está liberado. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Você pode participar mandando a sua mensagem de texto ou de áudio de no máximo 1 minutinho, para que a gente consiga aí atender todos os nossos ouvintes. Lembrando que se você não quiser se identificar, não precisa, combinado? O importante é a sua participação, a sua interação conosco. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber como fica o tempo neste início, de um novo mês aí, depois de um feriado prolongado para muita gente. Mônica Maria, e o friozinho continua nesta segunda-feira? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, o friozinho permanece na região. E para hoje, primeira segunda-feira deste mês de junho, a previsão do tempo indica que devemos ter mais um dia de sol entre nuvens e sem chance de chuva. Mínima de 10 e máxima fica em 25 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, a semana também começa com dia de sol entre nuvens e sem chuva. Em Caraguá e Ubatuba, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Na Serra, mínima de 8 e máxima de 21 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas.
Obrigado, Mônica, pelas informações. 12:00 mais 34 minutos. E como eu disse, hoje o programa Abre Aspas vai falar sobre saúde, minha gente. É o Junho Laranja, esse mês de conscientização sobre anemia e também leucemia. E a nossa convidada de hoje é a doutora Natália Teixeira Souza, ela que é hematologista, graduada em medicina pela Universidade de Taubaté, com especialização em clínica médica, tem especialização em hematologia e hemoterapia, título de especialista em hematologia e hemoterapia pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Doutora Natália, que alegria poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes. A alegria é minha de poder estar aqui batendo esse papo, conversar um pouco sobre a importância, né, de saber sobre essas doenças. Com certeza. A doutora Natália também, que faz parte aí do Hemacor aqui de São José dos Campos, né, que tem esse trabalho com essa especialidade que muitas vezes é desconhecida, mas a gente até conversava aqui antes de iniciar, né, doutora, esse bate-papo, falando aí sobre anemia, sobre leucemia, mas muitas pessoas, às vezes, só chegavam no hematologista por conta realmente aí de um encaminhamento de outro profissional. Mas hoje a senhora percebe que as pessoas têm tido maior conhecimento dessa especialidade, que ela pode ali cuidar não apenas da questão do câncer, mas de outras patologias? Ah, sim, com certeza. Antigamente, o paciente chegava e uma das primeiras perguntas era, mas o que é hematologia? O que você trata? Hoje em dia a gente recebe muitos pacientes que vêm, procuram a gente por iniciativa própria, ou porque leram alguma informação, ou porque ouviram alguma entrevista, e começa a reconhecer que ele está tendo esses mesmos sintomas, para poder buscar de uma maneira mais precoce possível, entender o que está sentindo, né? A gente estava conversando antes, ninguém melhor do que a gente mesmo conhece o nosso corpo, conhece o que está acontecendo de errado. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil é a gente buscar ajuda e fazer o diagnóstico precoce. Com certeza. Lembrando que você pode participar conosco pelo 12 3019 8801, 12 3019 8801. O nosso assunto de hoje é a questão das anemias, também leucemia, essa campanha em relação, né, esse Junho Laranja, para também nos alertar e nos conscientizar da importância de ficar atento aí aos sinais que muitas vezes o nosso corpo nos dá e a gente não está muito ligadinho ali nesses sinais e acaba passando despercebido. Agora, doutora, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho pra gente a importância desse tipo de campanha, né, para vocês profissionais, médicos aí. É importante, as pessoas parece que ficam mais alertas quando escuta ali, né, até porque a gente cada mês tem uma cor ali, né, às vezes tem mais de uma, né, a gente tem aí o junho laranja, mas tem o junho vermelho também, né, mas eu gostaria que a senhora falasse, isso de alguma forma ajuda as pessoas, né, até porque pelas mídias sociais, aí vê aquela cor, aquele banner, isso chama a atenção um pouco mais? Chama muito. É engraçado que nos meses que tem as cores relacionadas às doenças do sangue, a gente recebe mais pacientes preocupados com aquilo que leu, aquilo que ouviu numa entrevista, numa rádio, numa televisão. E quanto antes o paciente tem acesso a essa informação, ele reconhece, ele vai atrás, desmitificar um pouco, né, aquela ideia de que aqueles conceitos errados que a gente às vezes escuta ao longo da nossa vida toda, e a gente cria isso como, vai criando um medo, vai criando um tabu. No mês agora de junho, né, falar sobre a anemia e a leucemia, a diferença entre essas duas patologias, porque são muito confundidas entre si, aquele medo de que eu tenho uma anemia profunda que vai virar uma leucemia, e isso não acontece, são doenças diferentes. A gente fala que na leucemia a gente encontra anemia, mas nem sempre a anemia é por causa de uma leucemia. Na grande maioria das vezes a anemia não é uma leucemia e não tem risco de virar uma leucemia, que é um dos maiores medos que eu vejo nos meus pacientes, é falar para ele, olha, você não tem leucemia, e daí a gente vê no semblante que fica mais tranquilo, que fica mais calmo. E daí segue mais tranquilo na consulta. Com certeza. Agora, doutora, vamos começar falando em relação à questão até da anemia, né? Que eu acho que talvez seja algo que muitas pessoas, eu trouxe dados da Organização Mundial da Saúde, a gente sabe que esses dados eles se atualizam rapidamente, né? Mas como é importante a gente ficar atento, porque às vezes, né? Mas eu não tenho nenhum sintoma. Não, mas tá tudo bem. Quando na verdade, às vezes a pessoa não percebeu isso, né? Mas o que se caracteriza a anemia realmente? Né? Até porque a gente faz o exame de sangue lá e a gente só pensa no exame. Se tá tudo certo, né? Às vezes, nem vou olhar, né? Porque agora todo mundo vai no Google, dá uma pesquisada lá, acho que já tá entendendo, né? O olhar no Google
eu costumo falar assim, olhe, mas não se desespere e sempre vá atrás de uma informação confiável, conversar com algum médico, passar numa consulta, porque às vezes não consegue entender muito bem aquilo que lê. A anemia ela é muito mais frequente do que a gente pensa. E não é normal. Às vezes a gente tenta banalizar a anemia. Verdade. Tô com uma anemiazinha e acha que isso é normal. A anemiazinha é ótimo, é isso mesmo que a gente escuta. Não é nada não, é anemiazinha. É só uma anemiazinha, mas anemia não é normal. Tá? A anemia ela é uma doença e eu tenho diversas causas que podem levar a uma anemia. A mais comum, a mais prevalente, que acontece em mais de metade da população, é a anemia por falta de ferro. Né? E daí, como você mesmo já falou, os dados inicialmente, né? mais comum na população pediátrica e adolescente, porque está na fase de estirão de crescimento, às vezes tem uma dificuldade de alimentação, de aceitar os alimentos que são mais ricos em ferro, numa fase onde ele está demandando, onde o organismo está precisando mais desse nutriente. Trabalha muito, às vezes recebe pouco, Trabalha né? muito e recebe pouco. Nas gestantes e nas puérperas, por quê? Porque está formando uma nova criança. São duas pessoas ali, né? Exato. E todo o nutriente que essa criança precisa é fornecido pela mãe. Sim. E a mãe, como toda mãe, ela vai dar pro feto, vai dar pro filho, sem pensar se vai sobrar para ela. Ela é mãe. É bem assim mesmo. Ela é mãe e vai dar. E nas mulheres, porque às vezes tem um fluxo menstrual que seja um pouquinho mais alto e aquela demanda, né, aquele fluxo do livro caixa entre aquilo que recebe da alimentação e aquilo que está perdendo, acaba ficando deficiente. Mas essa é a principal causa, mas eu tenho outras várias. Eu tenho outras vitaminas que são importantes para o sangue, como o ácido fólico, que é a vitamina B12. Alteração, por exemplo, se eu tiver uma tireoide muito descontrolada, se eu tiver um problema renal, um problema no fígado, no baço, eu posso ter anemia secundária a isso. Outros órgãos, então? Outros órgãos. Gente, olha isso, né? A gente tenta, de uma maneira muito arbitrária, Vanessa, separar. O coração é separado do pulmão, é separado do intestino. Então, eu vou no cardiologista, eu vou no pneumologista, eu vou no gastro. Mas o organismo, ele tenta dizer pra gente, teima, eu sou uma coisa só. Eu sou tudo interligado. É verdade mesmo. Então, os sintomas de anemia, eu posso ter cansaço, fraqueza, que também é banalizado, a gente coloca na nossa rotina, a gente coloca, não tô dormindo pouco, é a correria do dia a dia, é o filho que eu não tô acordando muitas vezes à noite por causa do meu filho, e a gente não percebe que a gente tá ficando mais cansado do que a gente ficava antes. Dor de cabeça pode dar, dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, palpitação, aumento da frequência respiratória, dores, principalmente dores nas pernas, aquela perna que termina o dia tá cansada. É uma dor que você não consegue nem falar muito, assim, como é que é a dor? É uma perna cansada, tá doendo de cansaço. Não nem levantar direito a perna, Exatamente, né? São os principais sintomas de anemia. Porque a anemia é a falta do glóbulo vermelho, é uma diminuição do glóbulo vermelho, que é exatamente a célula do sangue responsável por levar o oxigênio para todas as nossas outras células. Só isso, É só isso, só essa importância. E todas as nossas células precisam de oxigênio. Então, na baixa dela, ela tem uma dificuldade de conseguir esse oxigênio, que é o alimento dela. E por isso que todo o nosso organismo acaba sentindo. E a gente tem sintomas que vão da cabeça aos pés. Inclusive, doutora Natália, eu até gostaria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte de casa, né? Explicasse para o nosso ouvinte a questão do sangue. Como é que é formado o nosso sangue, né? Até porque, às vezes, a gente olha ali o sangue, né? Quando vai tirar ou quando vai fazer a doação, né? Lembrando até você doador, nós estamos num mês de conscientização disso também. Você que ainda não é doador, a gente vai falar sobre isso em outra oportunidade, mas já aproveitando o gancho aqui. Mas como que é formado o nosso sangue? Como é que nós podemos colaborar também para essa formação? Nosso sangue, Vanessa, ele é formado pela medula óssea, popularmente conhecida como tutano. Então, aquilo que às vezes a gente vê lá no ossinho, né, que a gente come, que está dentro do osso, é a medula óssea, é a fábrica do sangue, onde ela vai reunir os nutrientes necessários para fazer todas as nossas células do sangue. Os glóbulos vermelhos, como eu falei, que levam o oxigênio para o nosso organismo. Os glóbulos brancos, que são as nossas defesas, como que a gente vai lidar no dia a dia com as agressões que a gente constantemente está enfrentando, vírus, bactérias, fungos e tudo mais. E as plaquetas, para não deixar a gente sangrar, para fazer a coagulação do nosso sangue. Ela precisa de vários nutrientes, então assim, uma alimentação saudável, né, é o principal, para poder fornecer para o seu corpo toda a capacidade que ele tem. Uma alimentação saudável vai fornecer as proteínas necessárias, as vitaminas necessárias, vai fazer com que os outros órgãos trabalhem também de uma maneira adequada. Então, principalmente, ter alguma fonte rica de ferro, a gente vai ter nas carnes, todas elas, não precisa ser carne vermelha, não precisa ser fígado. Quem gosta? Fala de anemia, de sangue, o povo já fígado. Torce o nariz já. O fígado, ai meu Deus. Para quem gosta, é ótimo. Ai, eu amo. É um excelente
fonte de todas as vitaminas que a gente precisa. O fígado é excelente. Para quem não gosta, não precisa comer o que não goste. Então tem todas as outras carnes. Mas tem que buscar alternativa, Tem que buscar alternativa. Todas as outras carnes tem. Carne vermelha, o frango, o peixe também é riquíssimo em ferro. Os verdes escuros, que também tem gente que dá uma torcidinha de nariz para eles. Mas feijão, grão de bico, ervilhas, são todas fontes riquíssimas em ferro. As fontes também cheias de vitamina B12, que também são nas carnes, todas elas. É para aquele prato colorido que os nutricionistas falam, né? Quanto mais coloridinho, mais saudável ele tá. É o prato da vovó, né? É o prato da vovó. É a gente pensar exatamente o que nossos avós aí às vezes até obrigavam a gente a comer, né? E a gente comia, né? Não vai comer tudo, tem que comer tudo, né? Então, é tão importante a senhora comentar. Então, a B12, ela tem uma relação, então, com a questão da anemia, por exemplo. Até mais do que só os glóbulos vermelhos. A B12, ela entra na formação de todas as células do sangue. Gente, olha isso. A gente já tive paciente que chegou com plaqueta muito baixa, imunidade muito baixa, anemia. Você olha seu hemograma, você fica até na dúvida, será que não é uma leucemia? Porque você vê aquilo lá tudo baixo. Gente do céu. E daí você vai dosar a vitamina B12, está lá embaixo. Você começa a repor, o hemograma normaliza, o paciente se sente melhor. E a B12 tem uma outra importante função no nosso organismo, que é na parte neurológica. Então, ela entra para fazer uma proteína que envolve todos os nossos nervos, chamados de bainha de mielina. Então, o paciente com baixa de B12, além de ter as alterações do sangue, ele pode ter dor nas pernas, perda da força, formigamento, dificuldade de concentração também, memória. É muito importante. E que interessante isso, né? Porque realmente, de um tempo pra cá, eu percebo que as pessoas têm falado mais, até os profissionais mesmo, sobre vitaminas, minerais, né? Reposição, suplementação, porque era algo que ficava muito distante da gente, né? Sim. E a gente percebe o quanto é importante, porque realmente, igual, por exemplo, pensar, né? A gente, vitamina D, o que é a vitamina D? É o sol. É uma coisa que você pensa assim, meu Deus, olha aí, o sol tá aqui, né? Brilhando forte, que a gente vê da janela do estúdio, mas quem tá lá fora? Né, são alguns privilegiados, porque a maioria trabalha o quê? Internamente, no ar-condicionado, sabe nem o que é um raio de sol, né, doutora? E quando a gente vai no sol, o que a gente faz? Mete protetor, obviamente, sombrinha, né? A gente chapéu, a gente tem que usar o protetor solar pensando nos efeitos danosos também do sol. Sim. Mas com isso a gente acaba tendo uma dificuldade de produção da vitamina. E a gente mudou nossa alimentação, né? Por que antigamente, se a gente falar aí lá na época dos nossos avós, por que não precisava repor tantas vitaminas? Sim. Eles tinham um hábito de vida de uma alimentação mais saudável, hoje em dia muito mais industrializada, muito mais fast food. Iam mais pro sol, eles tinham uma vida mais, né? Fazia tudo a pé, não era tanto carro. Mais, exatamente, quando não era bicicleta, né? Fazia tudo assim, né? Óbvio que não é todo mundo chegar, eu vi no rádio que eu tenho que tomar vitamina, então vai na farmácia e compra vitamina e toma. Não é assim. Não é assim, né? Com Precisa certeza. procurar um profissional, ver se realmente está tendo alguma necessidade de repor. E eu falo para os meus pacientes, a gente vai repor, mas a intenção é parar de repor. Sim. E depois você vai buscar isso através da alimentação. E entender, às vezes, também o que está fazendo essa queda, Por que está né? tendo uma queda? Então a gente repõe um tratamento, não é para tomar para o resto da vida. O que eu vou mudar no meu hábito, o que eu vou mudar no meu estilo de vida para não precisar ficar todo mês indo na farmácia comprar um monte de vitamina. Até porque cada caso é um caso, cada né? Caso é um caso. E eu falo que às vezes a gente já comentou isso em outra oportunidade, aquela história, né, de que faz vitamina o alfabeto inteiro. Às vezes não, às vezes você não precisa de tudo aquilo, cada caso é um caso, por isso é importante. Inclusive, doutora, algo muito interessante que a senhora comentou em relação à questão da alimentação, pensando na anemia, ou mesmo até na formação do nosso sangue. Mas é importante também a gente ficar atento, porque às vezes a gente fala assim, imagina, eu faço atividade física, tenho estilo de vida saudável, bebo água, como super bem, não vou ter anemia, não tô sentindo nada. E às vezes isso pode ser uma enganação também, né? Pode ser. É um equilíbrio entre aquilo que o meu organismo consegue absorver, e daí eu vou ter uma parcela da população que absorve normal. Se o paciente tiver uma doença inflamatória intestinal, ele vai ter uma dificuldade de absorção. Olha aí, as junções dos órgãos, né? Você vai juntando. Ou se, por exemplo, é uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica, onde você muda todo o trato intestinal, vai ter uma diminuição também da absorção. Então, tem várias coisas que podem acontecer que fazem com que o paciente ele tenha uma dificuldade de absorção. Mas eu tenho outras situações onde eu posso ter um gasto excessivo, como a gente comentou no começo do programa. Sim. A gestação, um fluxo menstrual, a criança numa fase de crescimento onde ela precisa mais. Então, é um fluxo entre aquilo que eu estou absorvendo e o que pode estar atrapalhando minha absorção e como que eu estou gastando ou como que eu estou perdendo essas vitaminas e fazer esse equilíbrio. Se a gente tiver um equilíbrio, vida normal, o paciente fica bem
E vai passando. E ouvir o nosso corpo, né? Estar Ouvir o nosso atento aí corpo. também. A senhora comentou a questão do cansaço, isso é muito importante, porque a gente tem normalizado muitas coisas. Tô cansado, mas também eu acordo às 5h30 da manhã, vou dormir. Tá ok, mas isso sempre foi assim, né? Será que antes você talvez não tivesse essa mesma rotina e não era assim, né? De um tempo pra cá, né? E a gente vê as pessoas realmente assim, desconcentradas, perdendo realmente, né? Tá conversando e do nada parece que a pessoa tá lá no mundo da, né? Mundo da lua, nem tá prestando mais atenção no que você tá falando. E a gente se culpa tanto por isso também, né? A gente já se culpa por tanta coisa na vida, né? Verdade, doutora, é mesmo. Tudo a gente tenta se culpar, tudo achar um culpado. Uma coisa que eu consigo brincar de fazer um exercício que todo mundo consegue fazer é: tô cansada. Para pra pensar, a gente acabou de passar por um feriado prolongado. Sim. Como é que você ficou depois que você descansou? Que você chegou em casa, você dormiu. Você dormiu sem hora para acordar, não botou despertador. Você acordou bem? Então é um cansaço de rotina. Não, passei, olha, dormi, mas continuo do mesmo jeito. Eu tirei férias, não consegui nem aproveitar minhas férias que eu tô cansada. Porque se o cansaço é por anemia, a anemia te acompanha no feriado, no fim de semana prolongado. Não folga, não, não folga. Que isso, gente? O cansaço de uma rotina folga, né? É. Então, é um exercício que todo mundo consegue fazer, né? Parar e pensar, como é que eu tava nesse feriado? Acabou de passar. Como é que eu fiquei? Fiquei igual? Se ficou igual, se continuou com cansaço, opa, levanta uma antena, procura seu médico para fazer alguns exames. Levantou nessa segunda-feira mais cansado do que Exato. saiu às vezes, Do que né? saiu às vezes. Bacana, doutora, tem várias perguntas aqui chegando. Uma delas é muito interessante, que ela pergunta o seguinte: gostaria de saber o que pode levar o ferro a estar mais alto que a referência, no caso 198, e a ferritina abaixando. Em julho estava 52 e agora em março estava 26. Precisei repor endovenoso em 2022 e 2023, pois a ferritina estava 2. Até antes de responder, eu gostaria que a senhora diferenciasse o que é o ferro e a ferritina. Tem diferença ou são as mesmas diferença. coisas? O ferro é a dosagem exatamente do átomo, né? Da vitamina do ferro. Só que o ferro, ele nunca está sozinho no nosso corpo. Ele é tóxico pra gente se ele estiver solto. É? Então ele vai estar sempre ligado a alguma proteína. Então o valor sozinho do ferro, ele não dá muita informação pra gente, porque eu preciso saber onde ele está ligado. Então eu vou olhar a ferritina, que é como eu vou armazenar, é a proteína de armazenamento, é o estoque. Então como é que está meu estoque de ferro para poder continuar fazendo as células que eu preciso? Daí eu vou olhar a ferritina. Daí eu vou olhar também a transferrina, que é uma outra molécula que é de transporte. Então o ferro eu uso muito junto com a transferrina para avaliar como que está o transporte, né? Se eu estou tendo um transporte deficiente ou não. Eu posso ter falta de ferro porque eu tenho um estoque baixo ou porque eu tenho um transporte baixo. Tá? Nossa, então Aí, tem... São vários parâmetros. Às vezes a gente vem só com a ferritina. É. Eu tenho, por exemplo, anemia que a ferritina está normal. Eu tenho falta de ferro com ferritina, com estoque normal de ferro. Eu pego através do transporte. Então existe mais um, vamos dizer, mais um exame a ser feito além disso. É uma combinação dos resultados. Eu nunca vou olhar só, eu vou olhar o hemograma, que é o dia a dia da hematologia. Sim, sim. Ver como é que estão os números das células, o tamanho das células. Tem muita informação que a gente pega através do hemograma. E daí esses outros exames, e do perfil do ferro, a gente fala que é a cinética dele, para avaliar exatamente como é que ele está se movimentando dentro do nosso organismo. E ela, no caso da ouvinte aqui, ela diz que o ferro está mais alto até que a referência, mas a ferritina está só baixando. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Teria que conversar com ela, né? Conversar com o médico, em que momento que isso foi dosado. Por exemplo, se ela dosou tomando comprimido de ferro, então eu estou tomando, estou fazendo minha suplementação. Ela fez até endovenoso. Fez endovenoso. Ou se eu aumentei minha ingesta. Então eu vou ter no sangue, o ferro ainda sendo transportado vai estar um pouquinho alto, mas o estoque está baixo. Nem chegou lá ainda. Ainda não chegou. Então, às vezes, mesmo assim, se está baixo, a gente precisa procurar um médico para avaliar a necessidade de suplementar de novo. Então é interessante a gente pensar também, doutora Natália, que às vezes até para você fazer um exame de sangue é importante você estar atento a isso. Por isso que quando a gente vai colher, pergunta, você está tomando alguma medicação? Você está fazendo isso? É importante, então, todas essas informações? Todas essas informações, porque para a gente interpretar de uma maneira adequada. Por exemplo, um paciente, o que eu recomendo ele fazer? Estou tomando o comprimido do ferro, estou fazendo a suplementação via oral. Eu vou terminar esse comprimido, eu vou esperar aí 15, 20 dias para poder fazer o exame. Porque se eu faço o exame logo na sequência, eu comprometo esse resultado com o ferro que eu ainda estou tomando.
Por quê? Porque o ferro ainda está circulando no meu organismo. O transporte às vezes está lento, às vezes nem a Dutra aqui, às vezes está lento. Demora. Não é um processo rápido, não é assim, tomei, já absorveu, já foi para onde armazena, já foi para a célula, para a medula óssea para produzir o sangue. Não, é um processo que ele é lentinho. Então, a gente pede sempre para dar esse intervalo. E tem outras situações também, que daí cada é um caso. Mas, assim, o ciclo menstrual também, o ciclo menstrual também. Se ela às vezes fez uma alimentação, no dia anterior eu fui no churrasco, comi carne o dia inteiro. Vai ter mais ferro. Ah, sim. Então é importante realmente a pessoa ficar atenta a isso e levar isso para o médico, né? Até para ver essa questão que a senhora comentou sobre esse outro parâmetro, que é a questão do transporte, do transporte, né? do ferro. Do ferro, para ver se tem alguma coisa ali parada, ali, congestionada. Exatamente. Ali, né? Bacana. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no programa Abre Aspas. Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Hoje nós estamos conversando sobre o Junho Laranja, né? A conscientização de anemia e também leucemia. A gente está conversando com a doutora Natália Teixeira Souza, ela que é hematologista do Hemacor aqui de São José dos Campos, contando um pouquinho pra gente aí sobre esse assunto. Você, claro, pode continuar mandando a sua mensagem para o 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. A gente volta depois do intervalo com mais perguntas dos nossos ouvintes e também mais perguntas aqui do estúdio para a doutora Natália, falando um pouquinho mais sobre anemia, sobre leucemia. Não saia daí. Meio-dia mais 59 minutos, de volta com o programa Abre Aspas, hoje segunda-feira, dia 3 de junho de 2024. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Natália Teixeira Souza, ela que é hematologista do Hemacor aqui de São José dos Campos, falando sobre o Junho Laranja, essa campanha de conscientização de anemia e também leucemia. Tá aqui hoje trazendo informação para os nossos ouvintes, né, para a gente entender melhor os sinais, as possibilidades de tratamento, a importância de um diagnóstico correto, né, e também da gente estar atento aí a esses sinais. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, vamos dar um giro aí pelas principais rodovias que cortam a nossa região. Trânsito. E vamos começar o nosso boletim das estradas pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, onde neste momento, segundo a concessionária que administra a rodovia, o motorista tem aí excelentes condições de viagem em ambos os sentidos. Pelo corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, o motorista nesse momento tem sinal verde, segue viagem tranquilamente nesta segunda-feira. Pela Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e também ao sul de Minas, o cenário agora é bem diferente do final de semana, ou mesmo do feriado prolongado, né? Muitas pessoas foram para a Serra, foram para Minas curtir o friozinho. Neste momento, o sinal é verde para o motorista, não tem tráfego complicado neste momento, boas condições de visibilidade. Em alguns trechos, a gente percebe ali um fluxo mais intenso, como, por exemplo, na saída de Campos do Jordão, até porque muitas pessoas aí, quem pôde, né, esticou um pouquinho mais a folga, tá subindo agora, então a gente percebe um tráfego um pouco mais intenso, né, no retorno aí da Floriano Rodrigues Pinheiro, mas nada que chegue a fazer com que o motorista pare. Apenas o tráfego um pouco mais carregado, porque, como eu disse, muitas pessoas esticaram aí a folga e estão retornando hoje para as suas casas. Aqui na rodovia Presidente Dutra, neste momento, o motorista tem aí um ponto de lentidão aqui no trecho do Vale, em Taubaté, na pista sentido Rio de Janeiro, por conta de obras na pista. O tráfego está intenso na pista expressa em Taubaté, do quilômetro 107 até o 113. Então, o motorista que segue aí sentido Rio de Janeiro, atenção, por conta dessas obras que ocorrem no trecho de Taubaté, segundo a concessionária. Tem mais trechos aqui pela rodovia Presidente Dutra, segundo a concessionária, o motorista não encontra dificuldades. Pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, porque muita gente também foi pra praia, né? Mesmo estando no outono aí, deu um solzinho, o pessoal foi pra praia. Neste momento, o trecho de Planalto tem boas condições de visibilidade e também boas condições de tráfego. O motorista não tem dificuldades aí para seguir viagem. E pelo trecho de serra, tanto o sentido São José dos Campos, quanto o sentido litoral, o motorista também não tem dificuldade de tráfego, faz excelente viagem com boas condições de visibilidade. Neste momento, o trecho de serra tem até sol. Então, o motorista, claro, redobre a sua atenção sempre e dirija com cautela. Abre aspas. Abre aspas.
Muito bem, nós continuamos com a nossa convidada de hoje, a doutora Natália Teixeira Souza, ela que é hematologista do Hemacor, o Centro de Hematologia aqui de São José dos Campos, né? Esse serviço traz aí tantos profissionais para falar um pouquinho sobre essa especialidade do sangue aí, para a gente entender um pouco mais. E doutora Natália, a gente fala um pouquinho em relação à questão da anemia, mas como é que é feito o diagnóstico, né? E existem vários tipos de anemia, né? Não é só um tipo de anemia, porque às vezes a pessoa fala, não, mas esse sintoma eu não tô tendo, então não tô com anemia. Às vezes diferencia também o sintoma de uma para outra? O sintoma não diferencia muito, Vanessa. A gente faz o diagnóstico da anemia através do hemograma. É aquele exame de sangue simples aquele hemograma completo que todo mundo... o completo lá. O hemograma sempre vai ser o completo, né? A gente vai ver as células do sangue. Vamos ver aquelas 3 grupos. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, eu vou ver uma diminuição dos glóbulos vermelhos, uma diminuição da hemoglobina, que é a molécula que carrega o oxigênio. E vou avaliar o tamanho da célula, se tem alteração no formato dela. E isso vai sugerir para o médico o que é que pode estar acontecendo. É mais deficiência do ferro, sugere mais deficiência de outras vitaminas. E daí ele vai, a partir dessa avaliação, solicitar os exames complementares. Para avaliar exatamente como é que estão as vitaminas, como é que está a função renal, tireoidiana, o fígado, avaliar se tem algum sinal de se o paciente já tem um reumatismo, se ele tem algum sinal. A gente vai juntar os sintomas do paciente, o que ele se queixa, junto com aquilo que a gente encontra no hemograma e nos exames complementares para chegar no diagnóstico certeiro, né, do que está acontecendo. Algumas anemias levam um pouquinho mais de tempo para a gente chegar nesse diagnóstico, outras são mais fáceis. Bacana. A Celeste de São José dos Campos, boa tarde. Gostaria de saber, minha mãe sempre teve anemia. Corro o risco de também ter? Tenho que ficar atento? Aí muitas pessoas se preocupam, né? Dessa questão de ser hereditário ou mesmo genético, enfim. As pessoas ficam preocupadas com isso, né? Minha mãe tem, meu pai tem, como é que fica isso? Existem sim algumas anemias hereditárias, né? A talassemia, anemia falciforme, hemoglobinopatia C, existem algumas. Então, pode sim ser genético, e daí pode variar em graus, desde uma coisa muito leve até algo que vai dar mais sintomas, mais complicações. Mas primeiro saber qual que é a causa da anemia da sua mãe. Se for anemia nutricional, né, que a gente chama falta de alguma vitamina, na teoria você não vai ter o mesmo problema, a não ser que aconteça o mesmo com você. Você não tem aquela nutrição como da sua mãe, né? Não tem a nutrição, ou uma dificuldade de absorção, ou uma perda excessiva, né? Porque às vezes uma característica familiar de ter um fluxo menstrual muito alto, se for falta do ferro. Mas se for realmente uma dessas anemias hereditárias, daí sim corre o risco de você ter e passar para os seus descendentes também. Importante isso. Doutora, outra pergunta, cirurgia de refluxo também pode afetar a absorção? Não, a cirurgia de refluxo não. Ela é mais uma cirurgia onde vai controlar a válvula que separa o esôfago do estômago. E para evitar que o conteúdo do estômago retorne para o esôfago. Então não vai mexer mais para frente no trato gastrointestinal, então não vai ter dificuldade de absorção. Bacana. Agora, muito bem, a gente está conversando com a doutora Natália hoje, falando um pouquinho aí sobre a questão, né, das anemias e também da leucemia. Doutora, uma vez que eu faço esse diagnóstico, né, e aí tenho realmente a comprovação, quais são as possibilidades de tratamento? Existem tratamentos disponíveis? As pessoas, como a senhora disse lá no começo, né, já fica desesperado. Meu Deus do céu, tô com anemia, e agora, né? O que acontece? Quais são as possibilidades e os tratamentos têm se inovado? Tem muitas opções de tratamento. Se for uma deficiência, como eu disse, de alguma das vitaminas, direcionar a reposição para aquilo que está precisando para cada paciente. Se for secundário, algum comprometimento de algum outro órgão, daí é tratar a causa base. Então, uma tireoide que está muito descontrolada, controlar a tireoide. Insuficiência renal, é compensar e fazer o tratamento da insuficiência renal. Então, é você diagnosticar o que está causando, porque a anemia é muito diferente uma da outra, mas tem tratamento, tem diversas opções de tratamento, na verdade, hoje em dia. Sim. Se eu falar mesmo do ferro, de compostos viorais, eu tenho inúmeros, dos compostos endovenosos eu tenho outras variedades, e daí a cada caso o médico, junto com o paciente, vai escolher qual que vai ser indicado para cada um.
Com certeza. Mais uma pergunta aqui. A Carmen, ela é de Jacareí. Boa tarde. Gostaria de saber. Tem um filho de 8 anos e ele não aceita comer nenhum tipo de carne. Já tentei diversificar o cardápio, mas ele não aceita comer. E agora também não está aceitando comer nem ovo. Ele tem dificuldade, ele tem probabilidade de ter anemia, doutora? Ele tem. Se ele está com 8 anos, ele tem uma... vai passar ainda, está terminando a fase de crescimento dele, daí entra na puberdade, tem o estirando o crescimento, né? Onde vai precisar, a gente fala do ferro importante para o sangue, mas o ferro é importante para todo, para o músculo, para o osso, para todos os órgãos de formação. Então, se ele tem uma dificuldade de absorção, de comer, né? Ele não gosta, tem uma seletividade alimentar com relação aos alimentos animais, ele vai ter que buscar isso através dos vegetais. E a biodisponibilidade do nosso corpo é muito maior para o ferro animal. Então, o meu corpo absorve mais o ferro de uma carne, de um frango, de um ovo, do que de um vegetal. Então significa que não pode ter vegetariano e vegano? De jeito nenhum. Mas essa população que acaba não tendo consumo precisa ficar e redobrar sua atenção. Sim. E às vezes precisar fazer uma suplementação em cada caso. Mas é ficar atento, observar se ele vai mudar o comportamento dele, se vai achar que ele vai ficar mais cansado, não vai ter mais disposição para brincar, vai perder rendimento na escola. E daí conversar com o pediatra dele, tanto para ver se precisa fazer alguma suplementação e também como que pode agir junto à seletividade alimentar. Que a gente sabe que é muito comum mesmo, a criançada, né? Nossa, a gente que tem criança em casa, você sabe que hoje come, amanhã não quer comer. Depois volta a comer de novo. Volta a comer, né? Isso é muito comum, mas é observar exatamente se é só um dia ou outro, né? Mas é ficar atento e realmente buscar ajuda, né? No caso do pediatra, falar sobre isso, né? Porque como a doutora Natália destacou, aí está com 8 anos. Daqui a pouco vem aí a questão, né, do crescimento mais rápido e a pessoa precisa realmente, né? Vai trabalhar mais, precisa trabalhar ter mais, precisa né? de mais. Com certeza. Agora, doutora, em relação à questão da anemia, né? Esse tratamento, né? As possibilidades, as coisas... É para sempre ou não? Tem um prazo? A maior parte das anemias, ela depois de um certo tempo ali, já começa a apresentar resultados? Ou existem casos que a pessoa tem que tratar o resto da vida? Não, a maioria das vezes o tratamento ele é limitado, até você ter a correção da anemia e a correção do que levou a ela. Sim. Como a maioria das nossas anemias é por questões de deficiências nutricionais, é fazer essa correção e daí o paciente conscientizar de que ele precisa mudar o hábito dele, que seja na alimentação, seja na atividade física, no que for necessário para não voltar a ter baixa, né? Agora, se eu falar de uma anemia hereditária, por exemplo, é pro resto da vida. Não tem como. Quais são? Tem tipos mais comuns da hereditária? A anemia falciforme. Que anemia que é essa, doutora? Como é uma anemia onde a célula, em vez de ser uma bolinha redondinha, ela parece uma foice. Nossa! Ela parece uma foice, é uma anemia hereditária. E com isso ela tem uma dificuldade de carrear o oxigênio. E daí eu tenho desde casos onde o paciente tem o traço da anemia falciforme e tem uma vida completamente normal, até casos em que o paciente realmente tem uma anemia mais grave e inspira cuidados desde o nascimento. No caso das pessoas negras também, né? Elas têm a mais comum. É a mais comum? É a mais comum. No Brasil a gente tem uma miscigenação muito grande. Sim, então sim. A gente acaba não vendo tanto só nas populações que a gente pensar originalmente, da onde ela era mais prevalente, né? Então, a falciforme ela era originalmente mais prevalente na população africana e a talassemia mais prevalente na população europeia, principalmente da região do Mediterrâneo, italiano, tudo mais. Chega no Brasil, a gente, né, tem uma miscigenação muito grande, então a gente acaba tendo essas combinações muito frequentes. Então, às vezes eu tenho um paciente que tem um traço da falciforme com um traço da talassemia. Nossa! Por isso é importante realmente ficar atento, né? Agora, doutora, falando em relação à questão da leucemia, né? Que falar essa palavra realmente, muitas vezes, né? Falar da leucemia mexe com muitas pessoas. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente em relação a isso. As pessoas realmente têm estado mais atentas à questão da leucemia? Tem estado mais atentas, graças a Deus. Porque a leucemia continua sendo um dos maiores medos que a gente tem no nosso paciente. Sim. Que é um câncer, né, doutora? E eu vou ser bem sincera, eu como hematologista também morro de medo de ter. Todos nós estamos sujeitos a ter. Todos nós. Sim. E é uma doença que é muito agressiva. Infelizmente. Então, quanto antes a gente tiver um diagnóstico, mais rápido a gente consegue iniciar o tratamento. E maiores as chances do paciente ter de conseguir passar por essa fase. Porque o tratamento ele é muito agressivo. Como a doença é muito agressiva, eu preciso vir com muita agressividade no tratamento. Então, eu deixo o paciente muito debilitado.
Então, quanto antes iniciar o tratamento, mais forte o organismo dele está para poder passar por isso. E interessante a gente explicar, né, doutora, os sinais, né? A leucemia, ela apresenta realmente alguns sinais? Ela dá sintomas. Ela dá sintomas, Vanessa. E ela é rápida. Você pode fazer o hemograma num mês e tá ótimo. E no mês seguinte você tá horrível. Assim, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. A gente não sabe por que acontece. Não existe uma explicação, né? Não existe uma explicação. A gente já sabe que quais são algumas mutações que levam a isso, né? Quais são as mutações genéticas no DNA, que mudou na célula para ela dar origem a isso. Mas por que acometeu um paciente e não acomete o outro? Isso a gente ainda não tem essa explicação. E quais são esses sintomas, doutora? Como ela é um câncer, né? Explicando, então ela é um câncer de um crescimento de um glóbulo branco. Um glóbulo branco doente começa a se produzir em excesso dentro da fábrica do sangue, essa célula doente. Essa célula deixa de produzir as outras células saudáveis. Então, eu vou ter anemia. Por quê? Porque minha medula óssea só produz a célula do câncer. E dá aqueles mesmos sintomas da anemia normal. Eu vou ter uma diminuição dos glóbulos brancos. Então, eu vou ter uma diminuição da imunidade. O paciente vai ter febre, vai começar a ter muita infecção, pega aquela amidalite que não melhora por nada. Então, sintomas de imunidade baixa. E, como está crescendo muito, a medula óssea está produzindo muita célula, às vezes dá dor óssea, aquela dor... É uma dor óssea, não tem muito como explicar. Uma dor nas pernas mesmo, intensa, né? Que você percebe que ela é profunda, que ela é lá dentro. E eu vou ter uma diminuição das plaquetas. Então eu vou ter sangramentos, vai ter manchas roxas na pele, que a gente não explica porque eu não bati, mas estou cheia de roxa. Vou escovar o dente, vai sangrar a gengiva, pode sangrar o nariz. Nossa, então são sintomas realmente que vêm numa agressividade mesmo, vem rápido. Vem rápido, não vai crescendo devagarzinho não, ela vem rápido. E é importante o que a senhora comentou, né, que a leucemia tem essa questão da anemia, mas a anemia... Anemia não é leucemia. Não é leucemia. É importantíssimo você entender isso, porque às vezes as pessoas se apavoram, né, de uma forma... Claro que assim, né, eu falo que hoje em dia, se for para você buscar ajuda, às vezes é melhor você ficar apavorado e buscar ajuda. Para chegar lá e a doutora falar, olha, não é isso. Mas não é nesse sentido. Agora, doutora, como é que é feito esse diagnóstico da leucemia, né? Como é que... chega para você esse paciente, às vezes vai para quê? Para o hospital? Vai para o hospital, ele vai para o pronto-socorro. Isso eu estou pensando nas leucemias agudas, que são as mais agressivas, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho das crônicas, que é completamente diferente. Mas nas agudas, o paciente, ele está passando mal. Ele está falando, estou doente. Ele percebe as outras pessoas, né, o que tá a pele pálida, sabe? E é de uma hora para outra. Então, não foi acostumando o organismo, é de uma hora para outra. Ele vai principalmente para o pronto-socorro. O médico que está lá no pronto-socorro vai olhar o hemograma, vai falar tá alterado e vai chamar a gente, né? E daí alguns sinais no hemograma já diz pra gente que pode se tratar de uma leucemia, como a presença da célula da doença no hemograma. Mas para eu fazer o diagnóstico e fazer a confirmação e descobrir qual subtipo dessa leucemia, eu preciso avaliar a medula óssea, que é a fábrica do sangue. Então o médico hematologista vai com uma agulha dentro do osso, pegar um pouquinho desse material, para poder daí sim fazer a análise da célula lá de dentro da medula óssea e fazer o diagnóstico. E muitas pessoas morrem de medo, né, doutora, desse exame, mas ele é crucial, né? Ele é crucial, ele não tem como eu fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e reavaliação depois sem esse exame. Mas é um exame que ele tem baixo índice de complicações, é um exame que ele é rápido, ele é um pouco desconfortável e quando a gente fala que vai furar o osso, todo mundo já fica desesperado, mas é um exame que é muito bem tolerável. Agora, doutora, existe um grupo de pessoas mais propensos a ter a leucemia? Ou varia muito? Que a gente, né, quem está nos acompanhando, com certeza já acompanhou casos de crianças, adultos, jovens, idosos, enfim, parece que é tudo, não tem um grupo específico, né? Não, a leucemia ela é democrática, ela atinge todo mundo. Meu Deus. Ela atinge o jovem, o idoso, o adulto, o branco, o preto, o amarelo, diferente da classe social, né? Da classe econômica. Eu sei que alguns subtipos vão encontrar mais na população pediátrica, outros subtipos mais no adulto, no idoso, mas todos eles podem ter a leucemia. Agora, ainda falando, né, dessa leucemia aguda, né, que a senhora comentou, como é que é feito esse tratamento, doutora? O tratamento é quimioterapia. Não tem como, é a quimioterapia. Não tem como, é a quimioterapia. E o quanto antes? O quanto antes. Fez o diagnóstico inicial o quanto antes. E daí, dependendo do tipo, vai modificar a medicação que eu vou prescrever, que eu vou utilizar. Mas, de via de regra, a leucemia eu trato com quimioterapia, daquela que o paciente acaba ficando bem debilitado. Então,
piora um pouquinho a anemia, fica com a imunidade baixa por um tempo, fica com a plaqueta baixa, dá aqueles sintomas, né, desagradáveis da quimioterapia, de vômito, dor de cabeça e tudo mais. Agora, doutora, em relação ao outro tipo, né, a leucemia, no caso, crônica, né, que a senhora comentou, como que ela vem? Como é que ela chega ali? Leucemia crônica, ela também é uma mudança na célula do glóbulo branco. Também é um câncer, Também né? é um câncer do glóbulo branco, mas a mutação que aconteceu, a mudança do DNA foi diferente. Onde o paciente, ele leva uma produção excessiva dos glóbulos brancos, mas de uma maneira devagar, de uma maneira lenta. Ela é mais lenta? Ela é mais lenta. Eu sim. costumo brincar que a leucemia aguda é aquela música da Ludmilla que fala cheguei chegando para zoar tudo. É muito rápido. E a leucemia crônica é aquela visita que aquele parente que só vem de vez em quando, mas que fica lá um pouquinho, fala que vai ficar um fim de semana, mas é um feriado prolongado, quando vê, tá criando um puxadinho nessa casa. E você não percebe que ele chegou. Sim. Quando você vê, ele já tá lá tomando tudo, já tá com a quantidade de glóbulos brancos muito aumentados, mas dando muito menos sintomas, e o tratamento é completamente diferente. Como é que é, então, doutor, esse tratamento? O tratamento é com medicação. O diagnóstico também é como o da outra leucemia? Também, do mesmo jeito, eu preciso avaliar a fábrica, sempre. Mas o tratamento da leucemia crônica, na grande maioria das vezes, consegue fazer com medicação via oral em casa. Fica como se fosse uma doença crônica, onde o paciente vai tomar um remédio, tem uma qualidade de vida normal, volta a como era antes, na grande maioria das vezes. Mas o que prevalece, até dentro da sua experiência, doutora? Os casos, a maioria é agudo? Depende, a gente tem os dois. Na população, conforme a gente vai envelhecendo, então a gente fica no idoso, né? A gente vai ter mais a prevalência da leucemia crônica. Não é muito comum na população mais jovem. A leucemia aguda a gente tem de tudo, mas os dois têm mais ou menos uma prevalência parecida. Olha só. Doutora, até tem uma pergunta aqui, não sei se seria a sua área, mas enfim, que a senhora puder orientar. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, doutora. Gostaria de saber se um dente infeccionado e não tratado pode causar câncer no local. Não, ele vai causar dor, ele vai causar bastante desconforto, né? A infecção pode acabar indo para a região do osso, virar uma osteomielite, mas a infecção virar um câncer, não. Que é uma preocupação, né? A gente pensa em infecção, não tem como, né? A gente já fica realmente apavorado, e né? o câncer todo mundo tem medo, ainda tem um tabu muito grande sobre ele, né? Muitas vezes todo mundo conhece aquela avó, aquela vizinha que fala, não fala essa doença. É a doença ruim, é a doença que não pode falar o nome. Mas então a gente tem muito medo dela mesmo. Bacana. Tá aí então sua pergunta, Rosana, a doutora já esclareceu pra você, mas cuida aí, viu? Mas cuida do dente. Trata aí, porque a dor de dente, dor misericórdia, de dente é muito ruim, né? Faz a gente lembrar dela o tempo todo. Agora, doutora, no caso, existe possibilidade, né? Se existe, nos conte, por favor, de prevenir a leucemia, porque eu acho que, né, pra gente é tão difícil a gente saber que todos nós corremos esse risco, né? Mas existe uma prevenção ou não? Infelizmente não. Eu queria muito poder falar que sim, é uma pergunta muito recorrente e eu espero um dia poder mudar essa resposta. Mas infelizmente a gente não tem como prevenir, diferente do câncer de pulmão, que a gente evita o tabagismo, câncer de pele, que a gente comentou que passa para o protetor solar, na leucemia não. Então eu recomendo sempre ao paciente tentar manter um estilo de vida o mais saudável possível, de alimentação, de padrão de sono, de exercício físico, porque as doenças todos nós estamos sujeitos, não só a leucemia, não só ao câncer, mas um organismo saudável que infelizmente acabe se deparando com alguma doença, ele tem uma força muito maior para poder passar por essa etapa do que um organismo que já está todo descompensado por hábitos de vida não saudáveis. E sempre buscar também um profissional, sempre né? Estar atento aos sinais, né? A senhora comentou algo muito interessante, que é essa questão da leucemia aguda, né? Que ela vem muito rápido, né? Igual você falou, um mês a pessoa tá bem, do nada a pessoa acaba apresentando sintomas, mas não ignorar os sintomas, né? Não só no caso da leucemia, mas da anemia e de outras doenças também, né, doutora? E de qualquer coisa, é conhecer o seu próprio organismo, né? A gente acha, quando é o mês lá do câncer de mama, a mulherada toda lembra de fazer o autoexame, mas tem que fazer isso todo mês, né? E isso para qualquer outro sintoma que você perceba no seu corpo. Você vai saber melhor reconhecê-los. E daí sim buscar uma ajuda. Manter sempre uma rotina, né? De pelo menos uma vez por ano procurar o seu médico, fazer esses exames de check-up, avaliar, ser examinado por ele. E ele vai dizer se precisa voltar em 1 ano, 6 meses, 3 meses, mas manter essa rotina. Com certeza, até porque é aquilo, né, gente? Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente vai se anulando,
né? Ah, não dá para ir no médico, a gente que é mãe, né? Você que está nos acompanhando, eles falam, não dá para eu ir, que eu tenho que levar meu filho, né? Deixa outro dia eu vou, né? A gente coloca os outros como prioridade, mas pensa, para você cuidar do seu filho, cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai, cuidar do seu esposo, da sua esposa, você precisa estar bem. Exatamente. Hoje de manhã a gente teve uma formação sobre essa questão e falava, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá né? Então a gente precisa estar bem para dar aquilo para o outro, para cuidar do outro, né? Agora, doutora, em relação à questão do câncer, né? Eu sei que muitas pessoas devem perguntar isso para a senhora, a questão da cura, né? No caso do agudo, né? O crônico, a senhora disse que a pessoa vai seguindo, mas não sei se também tem chance. Como é que fica isso? A crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle. É como se a pessoa, até para pontualizar, como se fosse uma pressão alta, Exato, uma hipertensão, alta, que a pessoa vai medicando, tratando certinho. Se faz o acompanhamento certo, se toma a medicação de uma maneira correta, tem tudo para ter um controle e uma vida completamente normal. Seguindo um tratamento Seguindo ali, o tratamento, observando os exames, tudo, né? Exatamente, não pode abandonar o segmento. Sim. Na caso da leucemia aguda, sim, tem cura, tá? Com tratamento. A chance de curar daí depende de vários fatores, desde qual é o subtipo, a análise genética, né? Qual foi a mutação que gerou. Sim. Então, para a gente poder falar se o paciente tem, né? Qual a porcentagem, todo mundo gosta da porcentagem. Gosta. 50%, 60%, 30%. Isso a gente não tem um númerozinho mágico para englobar todas as leucemias. Cada caso é caso. Cada caso é um caso, mas todas elas sim têm chances de cura, né? E daí é fazer de tudo para ir atrás. Do transplante de medula, como é que funciona isso? O transplante de medula ali entra em algumas situações, tá? Não são todas. Não são todas as leucemias que precisam passar por isso, são algumas, exatamente naquele em que eu tenho um risco maior de não conseguir curar o paciente. Então, se eu já detecto, seja pelo subtipo da leucemia, seja pela mutação genética, ou se é uma leucemia, por exemplo, já tratei e voltou, daí eu preciso ir fazer um tratamento mais agressivo, mais intenso. E daí entra o transplante de medula óssea na tentativa de trocar a fábrica. Tira uma fábrica e coloca uma outra, para a gente poder ver se a gente consegue sim, sempre focando na cura. No caso da leucemia crônica, ela pode se transformar numa aguda? Um dos subtipos pode, mas hoje em dia é muito raro isso acontecer, porque com os medicamentos e o controle adequado, o paciente tem uma vida normal e esse risco acaba ficando praticamente lá embaixo. Olha só, tá vendo? É tão bom a gente ter esperança, né? Eu acho que é exatamente isso, porque às vezes a gente vê pessoas, não tem cura mesmo, não vai dar jeito mesmo, então eu nem vou tratar, não, né? A gente tem que buscar, né, ajuda. O tratamento mudou muito, Vanessa, da leucemia, e continua mudando, assim, o tempo todo a gente tem, né, novas drogas, novas terapias, novas opções. A leucemia de 30, 40 anos atrás, que às vezes é aquela leucemia que a nossa mãe conheceu, que nossos avós conheceram, né, de ouvir falar, é muito diferente do tratamento hoje em dia, com taxas de sucesso e taxas de cura muito diferentes. Então, realmente não desistir de si mesmo, né? Não desistir de si mesmo. Óbvio que, frente ao diagnóstico, todos eles têm medo, é normal, é uma reação esperada, né, você ficar assim de frente com a morte, digamos assim, é muito apavorante. Mas pegar esse medo e transformar em força e o que eu preciso fazer? Então vamos batalhar, reconhecer os sintomas, procurar um médico e ir em frente. Com certeza, né? E lembrando que nós que temos fé, né? Você que está nos acompanhando, como isso nos ajuda também a gente acreditar, né? Fazer a nossa parte, né, doutora? Sempre é muito importante a espiritualidade, a fé, né? A nossa conversa diária com o nosso Deus. Sim, faz diferença, né? Faz diferença demais. Nos dá força até pra doutora, imagina pra gente. Porque não é fácil, né, doutora, você dar esse diagnóstico pra uma pessoa. Não é fácil, né? Não é fácil dar o diagnóstico. Pode ter 1000 anos de experiência, que vai ser difícil, Sempre vai ser difícil, sempre é um caso à parte. A resposta, né, a reação que o paciente tem sempre também é diferente de um do outro. Sim, com certeza. Então nunca é uma notícia agradável da gente dar. Bacana. Doutora Natália, a gente está chegando ao final do programa. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, né? E deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, né, sobre essa campanha do Junho Laranja, aí que a gente falou sobre anemia, leucemia, para que a gente possa sempre estar atento aí a essas campanhas que vêm ali como realmente um alerta, né? Laranja é o alerta ali do semáforo, né? Pra gente ficar, opa, vamos acordar, né? Então, primeiramente, agradecer mais uma vez o convite para estar aqui. E a mensagem é se conhecer, buscar ajuda, não ter medo de buscar ajuda, não é sinal de fraqueza. Sim. Né? Então, assim, olhe para você mesmo, tira um momentinho e olhe para você e reconheça onde você está precisando de ajuda e buscar o profissional para te ajudar. Com certeza. Doutora, para quem quiser seguir o Emacor, tem também a rede social, né? Tem a rede social do Emacor, @Emacor, com H no começo.
E lá a gente está sempre falando sobre as doenças do sangue, que existem outras. Tem nosso telefone de contato, se alguém precisar se reconhecer nesses sintomas e precisar de uma ajuda médica, a gente está lá à disposição. Com certeza. Doutora, obrigada, viu? Uma excelente semana. Excelente semana a todos. Tá aí hoje conversando com a doutora Natália Teixeira Souza, ela que é hematologista do Hemacor aqui de São José dos Campos, falando aí sobre esse Junho Laranja de conscientização da anemia e também da leucemia. André, obrigado, viu? Pelos trabalhos técnicos, obrigada a você que nos acompanhou, que participou, que interagiu conosco. Uma excelente semana para todos nós, um abençoado mês também, né, para todos nós aí, esse mês que se inicia. Que a graça de Deus possa estar sempre junto conosco aí em todos os nossos desafios e lutas diárias. Segunda-feira, hoje, sexta-feira, estaremos de volta, se Deus quiser, com mais um tema para você aqui no programa Abre Aspas. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.